Olá, YouTube! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vlog de leitura. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Júlia Vitória, sou dona e criadora do Crente Foguete e da loja Crente Foguete. E estou aqui trazendo mais um vídeo de romance cristão e dessa vez um vlog. E como vocês sabem, vlog é uma coisa mais caseira, então eu tô gravando pelo meu celular, porque aí eu consigo ter mais facilidade de levar meu celular para os lugares que eu vou. Por exemplo, hoje que eu comecei a ler esse livro, mas calma, vamos por partes. Vamos falar sobre o vídeo em si, sobre o livro em si. Eu estou lendo Uma Oração de Amor, da Lita. E assim, é uma parceria Foguete, mas vocês sabem que eu sou 100% sincera em relação às minhas leituras. E eu comecei a ler hoje. Hoje é uma terça-feira, agora é por volta das 6 horas da tarde. E aí eu comecei a ler hoje lá no salão, que eu fui fazer as minhas unhas. E aí eu comecei a ler, eu li um capítulo. E assim, eu já tô gostando muito, assim, não vou dizer amando, porque eu só li um capítulo, mas eu estou gostando muito, que eu queria continuar lendo lá. Só que aí não deu, né, porque aí precisou usar as duas mãos e tal, e não deu muito certo. Mas eu estou muito animada para continuar essa leitura. Sei algumas observações que eu vi na sinopse e eu vou contar pra vocês agora. Primeiro, é um romance cristão. Segundo, a classificação indicativa é de mais de 12 anos. 3, o livro se passa nos anos 90. 4, tem personagens missionários. E 5, é Grump e Sunshine, que é tipo quando um é totalmente fechadão, assim, rabugento, e o outro é todo alegre e tudo mais. E pelo que eu entendi, ela que vai ser a rabugenta. Não entendi muito bem ainda, mas vamos ler ao decorrer do tempo, a gente vai descobrindo. Vou deixar aqui na tela escrito logo a primeira página do livro, que eu já fiquei... eu vou amar. Que é uma carta para o futuro marido. E assim... cara, sabe aquelas pessoas adolescentes, assim, pelo menos eu já tive essa fase, eu não sei se vocês já tiveram. Eu nunca tive a fase de realmente fazer a carta, mas já desejei fazer, que é você escrever cartas pro seu futuro marido, orar pelo seu futuro marido, orei já pelo meu futuro marido, mas assim, escrever cartas eu nunca tinha escrito, eu acho, não me lembro, mas já rolou, assim, de eu pensar e tudo mais, porque é uma coisa que realmente, quando você tá, assim, entre os seus 16, 17 anos, assim, e você é cristão, você quer escrever cartas pro seu futuro marido, e isso acontece muito hoje em dia na igreja ainda, viu? Os dois personagens principais é a Marta e o Gabriel. A Marta tem uma amiga chamada Júlia. E essa Júlia tem um irmão chamado Gabriel. E aí eles vão se conhecer, e Gabriel é missionário. Então assim, Gabriel nunca parava da igreja, né? E aí eles vão se conhecer e tudo mais. E aí, por enquanto, eu só li isso até o momento. O dia que eles vão se conhecer, se cumprimentar e tudo mais. Ai, gente, é muito legal quando você já começa um livro com uma expectativa boa e a expectativa já é, tipo, logo de cara, sabe, atingida. Ai, como eu amo romance cristão, que tem um romance que eu amo tanto e tem tudo de acordo com a minha fé. Ai, é tão bom. Cara, eu nem tava planejando falar no vlog de hoje, eu tava pretendendo ficar um pouco mais quietinha na minha, porque eu não tava 100% bem, e aí eu falei assim, eu vou só gravar uns takes do que eu tô lendo e amanhã eu falo. Mas assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas ultimamente todos os livros que eu tô pegando, principalmente esses de romance, que você pensa que só vai ter um romance, né, esses romances cristãos, que eu só leio romance cristão agora, e aí, tipo... Deus vem e me manda alguma palavra que eu tô precisando naquele exato dia. Eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, isso é muito bom. Na hora, dói bastante, porque é como se fosse uma surra, né, na cara. Mas assim, tá sendo tão bom que Deus tá falando comigo muito através de romance, sabe? Uma coisa que eu achei que era só pra distrair a cabeça e Deus tá falando. Por exemplo, agora, capítulo 4, que eu li agora, de Uma Oração de Amor. Deixa eu ligar aqui, que eu desliguei. Falou sobre Mateus 6, né? Sobre a ansiedade e tudo mais. Nossa, eu devia ter ligado antes, né? Porque ficou melhor a iluminação. Mas enfim. Falou sobre Mateus 6,
sobre ansiedade e tudo mais. E assim, hoje eu passei por uma situação que eu precisava me lembrar desse versículo e eu não me lembrei. E é um versículo tão conhecido e a gente esquece, né? Então, assim, Deus tem falado muito comigo através dos romances e eu fico muito feliz por isso. Saber que tem autoras cristãs que estão sensíveis à voz de Deus e que realmente tratam isso como um chamado, sabe? Não só uma escrita, mas um chamado, um propósito muito maior do que só escrita. Olá, vlog! Vim trazer mais atualizações sobre uma oração de amor. Eu tô no capítulo 7. Ontem eu não consegui ler. Gente, eu cheguei em casa 8 horas da noite e aí eu tô meio doente de gripe. E aí eu tomo um remédio e eu capotei, eu acordei só hoje de manhã. Agora é sexta-feira por volta de umas 7h30 da noite. E aí eu vou ler mais um pouquinho desse livro. E assim, eu tô conhecendo... ele não é um livro rápido, pelo que eu senti até o momento. Ele é um livro mais devagarzinho, que você vai conhecendo aos poucos os personagens. E eu tô achando isso muito interessante, porque eu sou acostumada a ser muito acelerada. Então ter um livro que vai me deixar feliz lendo e ao mesmo tempo mais calma, perfeito. Então eu vou filmar um pouquinho de eu lendo o capítulo 7 pra vocês. Sábado, mais um dia de leitura por aqui. E, gente, tô aqui na companhia das minhas galinhas. A minha mãe criou esse espaço aqui fora agora, que eu sou simplesmente apaixonada pra vir ler. Tem uma rede aqui, ó. Tem uma poltrona. E aí, os meus sábados perfeitos são aqui, lendo na companhia das galinhas, cocarijando na minha orelha. Vou falar um pouquinho sobre o livro em si, o que eu tô achando até o momento, que é para isso que vocês estão aqui, né? Gente, Gabriel é um fofíssimo. Fofíssimo, fofíssimo, fofíssimo. De verdade, ele é muito fofo. E ele é extrovertido. Já a Marta, ela é introvertida. Chegou recentemente na cidade, então ela tá conhecendo o pessoal da igreja, né? Fazia 6 meses, ela ainda não conhecia ninguém. E agora ela tá se enturmando e tudo mais. Então eu tô achando bem legal. Que é um romance, não é aquele romance que, tipo, vai acontecer uma coisa, puf. É isso o livro, entendeu? Ele vai acontecendo aos poucos, tipo assim... Ele é bem lento, sabe? Mas não é aquele lento cansativo, é aquele lento legal, porque você vai conhecendo os detalhes do personagem, sabe? Então eu tô gostando disso. Duas coisas importantes que eu já percebi, né? 2 temas importantes de ensinamentos. Primeiro, sobre a gente não ter controle das coisas. E segundo, fala bastante de defraudação emocional. Então tem um carinha lá da igreja que é o Mateus, que ele, tipo, dá em cima de todo mundo e tal. E aí ela afirma esse assunto importantíssimo que muitas vezes não é tratado dentro da igreja. O som de fundo, vocês estão gostando do efeito sonoro? Eu não consegui nem falar. Cara, é um livro que tem tantos assuntos importantes para os cristãos, mas que não são tão falados, que vocês não têm ideia. Sério, tem sobre ansiedade, tem defraudação emocional, não sei nem falar essa palavra direito, mas essa daí que vocês conhecem,
que ultimamente tem sido um pouco mais falada, né? Fala sobre evangelismo, sobre timidez. E agora está falando sobre adoção. Temas muito importantes estão sendo tratados nesse livro. De verdade, eu tô muito feliz que, tipo, um livro cristão tá tendo voz. Sério, muito bom. Estou em 47% do livro. E Marta finalmente assumiu pra si mesma que está apaixonada por Gabriel. Não tinha mais como esconder, gente, não tinha mais como. E ela finalmente percebeu isso. Eles estavam num casamento de uns amigos próximos, né, e eles eram padrinhos. De última hora, a noiva, né, que é a Nina, resolveu chamar a Marta pra ser parceira do Gabriel no casamento. E aí, depois deles já se apresentarem no casamento e tudo mais, teve o momento da dança, né? E aí ele chamou ela, eles se abraçaram e começaram a dançar juntos. E aí, nesse momento da dança, ela fala assim: ao mesmo tempo que eu queria o fim da música para me esconder daquela confusão, do frio na barriga e das famosas borboletas no estômago, também queria ficar ali, em seus braços, para sempre. Jamais havia experimentado tais sentimentos tão controversos. E foi naquele momento que onde eu percebi que não adiantava fugir, estava claro e perceptível, eu estava apaixonada por Gabriel. Ai, gente, fofo demais. Estou em 70% da leitura, então daqui a pouquinho vai começar a chegar no fim. E eu tô numa parte muito interessante, que é o quê? Deus mudou completamente o planejamento da Marta, virou a vida dela de ponta cabeça e, assim, simplesmente aconteceu uma coisa que eu não imaginei que iria acontecer na história. Gente, eu tô nervosa porque eu tava gravando e eu vi que não tava indo, porque simplesmente acabou a memória do meu celular bem na hora mais importante da história. Meu Deus do céu. Mas, gente, vocês estão entendendo que é, tipo, 9 horas da noite e eu tô querendo pular de alegria por causa desse livro? Vocês estão entendendo? Cara, eu tô surtando. Eu tô em 81%. E acabou de acontecer uma coisa. Deixa eu explicar o rolê da história pra vocês. Em certo momento ali da história, teve uma reviravolta que Marta teve que mudar de país. E aí ela foi ser missionária em outro país. Sim, a Marta, tímida, foi ser missionária em outro país, falar em outro idioma e evangelizar as pessoas. E agora ela simplesmente voltou pra Curitiba. Tava lá no evento da igreja, num teatro da igreja. Gabriel chamou ela e falou assim: olha, a gente precisa conversar. E aí ele foi contando, declarando pra ela, falando assim que desde que eles se conheceram, ele tinha sentido algo diferente e que ele tinha orado por ela e que ele não queria... Primeiro ele pediu perdão por não ter falado nada e talvez isso ter causado algum sentimento dela por ele, e talvez não era o momento certo e tudo mais, porque teve idolatria, né, e tudo mais. Uma história super incrível por trás de tudo isso. E aí ele vai de perdão e depois ele fala: olha, eu estou gostando de você. Ele não fala com essas palavras, mas eu não vou falar do jeito que ele fala, gente, porque senão vocês vão querer... Tem que ler, entendeu? Tem que ler. Vocês têm noção que ela escrevia cartas pro futuro marido dela, e aí ele chega com uma dessas falando que durante esses anos ele orou continuamente por ela. Vocês estão tendo noção do nível que tá isso aqui? Vocês não estão tendo noção. Eu acho que não é spoiler, então eu vou falar, porque a autora postou sobre isso lá no Instagram, então não é spoiler. Aí ele chama ela, porque ela falou assim: será que eu tô sonhando? Aí ele fala: Marta, ele chamou a minha atenção, me obrigando a olhar para o seu rosto e pegando gentilmente a minha mão direita. E aí ele responde assim: eu quero ser bem claro, eu não estou simplesmente declarando os meus sentimentos, eu estou te pedindo em casamento.
Você aceita se casar comigo e me deixar ler aquelas benditas cartas? Cara, o nível disso aqui, isso é muito vibe de crente. O nível. Sabe quando todo crente sonha com aquela história de amor? Tá aqui. Cara, que incrível. Aconteceu. Ai, meu Deus do céu. Aconteceu. Isso é um sim? Cheguei ao fim de uma oração de amor e agora vim aqui conversar um pouquinho sobre essa leitura com vocês. Sabe aquele livro que você termina e ao mesmo tempo você fica feliz porque você terminou mais um livro, você fica triste porque você tava tão envolvida com a história que você não queria que acabasse nunca? Queria viver dentro desse livro. Eu terminei essa leitura já faz uns 4 dias. Hoje é segunda, eu terminei na sexta, se eu não me engano. E aí eu não consegui vir gravar pra vocês porque teve festa de família aqui em casa e tudo mais, aquela correria de sempre. Então eu não consegui. Mas estou aqui pra falar sobre essa leitura e eu já começo dizendo que 5 estrelas pra este livro perfeito. Eu já li alguns romances cristãos, eu já tive os meus favoritos. E assim, esse é o que eu posso falar. Não tem uma linha ali que você vai ler que não tem um propósito maior. Cada capítulo tem um ensinamento em relação a parabenizar a autora Alita, que assim, sabe um livro que você vê o romance, mas você vê que por trás daquele romance tem um princípio bíblico muito bem estabelecido. Todos os capítulos tinham um ensinamento bíblico, tá? Ela trouxe temas muito importantes, assim. Sério, eu acho que encontrei uns 20 temas extremamente importantes. O livro tem, acho que 36 capítulos. Então, assim, você pensa que a maior parte do livro é com princípios estabelecidos, é com temas importantes. Então, isso foi uma coisa que me fez... Assim, sabe quando você tem prazer na leitura? Foi isso que eu tive com o livro, porque eu sabia que eu não tava ali só lendo um romance fofinho, clichêzinho, bonitinho, que eles iam ficar juntos no final. Não, eu tava lendo uma coisa que além de me trazer felicidade por ter um romance que eu gosto, ia estar me trazendo princípios bíblicos muito bem aplicados. Gente, eu fiquei chocada. Sabe quando o Espírito Santo senta do seu lado pra fazer algo que você tá fazendo? Eu acho que foi isso. Tipo assim, eu tenho certeza que o Espírito Santo tava do lado da Alita enquanto ela tava escrevendo esse livro. Eu não tenho dúvidas de dizer isso, eu digo isso com muita convicção. Porque eu senti isso o livro inteiro. Mas vamos falar da parte do romance em si, que eu achei muito fofo. Eu tô apaixonada por Marta e Gabriel, gente, sério. É muito fofo a construção do casal. Porque ele não é um casal que acontece num piscar de dedos, num estalar de dedos. Ele é um casal que vai desenvolvendo em cada capítulo. Então você chega no final do livro, como eu disse, parecia que eu tava vendo da história, sabe? Eu me senti amiga da Marta, ouvindo os surtos e desabafos dela, sabe? Sendo bem próxima dela, sendo bem íntima. Vale muito a pena ler esse livro, de verdade. Se você gosta de romance, é cristão, gosta de coisas da década de 80, assim, porque traz bastante esses princípios, sabe? Tipo assim, por exemplo, naquela época eu tinha dificuldade pra falar no telefone, porque a ligação era muito cara e tudo mais, então era 5 minutos na ligação e olha lá. Então ela traz essas questões da época, sabe? Eu achei muito legal a gente se ver em outro mundo, em outra época. E eu achei super interessante. Então vamos de informações básicas para você comprar esse livro e ler também essa perfeição. Na Amazon, como eu tinha dito, ele tá por R$ 9,90, tem no Kindle limitado também, é só você colocar Uma Oração de Amor Lita, que vai aparecer, porque aí você pode ler pelo Kindle, lembrando que também você não precisa ter o Kindle em si, tá? Você pode ler por iPad, tablet, celular, só você baixar o aplicativo do Kindle, que eu vou deixar ele aqui no cantinho caso você não conheça. E se você, como eu vou comprar esse livro, gente, eu já li, mas eu preciso ter ele na minha estante. Amo um livro físico, temos pré-venda aberta até dia 15 de junho, então se você tá vendo esse vídeo antes do dia 15 de junho, saiba que você ainda pode comprar o livro físico. Caso você esteja vendo depois, segue a autora lá no Instagram dela, vou deixar aqui embaixo, porque eu acho que ela vai abrir outra pré-venda em algum momento da vida, então segue ela que você vai ter acesso. Se não me engano, ele tá R$65
com frete incluso, com os brindes e com o livro perfeito, né? Muito feliz de ter lido esse livro, eu espero que vocês leiam também, conheçam o coração de Marta. E é muito interessante o final, que acontece o quê? Será que Gabriel vai poder ler as cartas que ela escreve pro futuro marido? Ai, gente, perfeito. Eu amei esse livro. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, por ter acompanhado esse vlog de leitura. Espero que eu tenha te animado, te incentivado, te recomendado a ler esse livro e a te incentivar também a ler romances cristãos. Tem muitas autoras cristãs incríveis que têm princípios bíblicos estabelecidos muito bem, que às vezes a gente tá deixando de ler porque a gente não conhece. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre recomendando livros de romance cristão, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês os que eu já li, os que eu quero ler e tudo mais. A gente vai ter uma conversa super legal por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!